Olá, uma notícia vinda de Washington acendeu um alerta global. Pois é, os Estados Unidos parecem estar muito perto de voltar a fazer testes com armas nucleares, o que colocaria um fim numa pausa que já dura mais de 30 anos. Vamos tentar entender o que está por trás dessa movimentação e quais podem ser as consequências disso tudo. E tudo começou com essa postagem bem direta ao ponto na rede Truth Social. A ordem do presidente Donald Trump foi clara: começar imediatamente. Uma decisão que, claro, reverteu uma política de décadas e causou uma onda de reações pelo mundo todo. Agora, vamos mergulhar nos detalhes dessa decisão. Afinal, é o fim de um consenso que ajudou a moldar a segurança do planeta por muito, muito tempo. O ponto central é esse aqui. Desde 1992, os Estados Unidos não faziam nenhum teste com explosão nuclear. Essa pausa, que era voluntária, se tornou um dos pilares da estabilidade global depois da Guerra Fria. Bom, parece que essa era chegou ao fim. A grande pergunta é, por que essa mudança tão drástica e por que justo agora? A Casa Branca apresentou basicamente duas grandes razões para isso. Olha só, de um lado, a gente tem o argumento geopolítico do presidente Trump, a ideia de que é preciso ter igualdade de condições com as outras potências. Do outro lado, vem a justificativa mais técnica do vice-presidente J.D. Vance, que é sobre ter certeza de que o arsenal americano está funcionando como deveria. E essa decisão não surgiu do nada, né? A Casa Branca aponta para esse contexto aqui. A Rússia testando novos sistemas, como o míssil Burevestnik e o torpedo Poseidon. E, ao mesmo tempo, a China expandindo o arsenal nuclear dela num ritmo muito acelerado. Então, a jogada americana é vendida como uma resposta direta a tudo isso. Ok, e como é que a Rússia e a China, as outras duas potências dessa história, reagiram? A resposta de Moscou foi, digamos, bem calculada. O Kremlin fez questão de negar que esteja fazendo testes com explosões nucleares, mas deixou um recado bem claro, uma mensagem de reciprocidade. A Rússia não vai começar, mas se Washington testar, Moscou vai atrás. A China, por sua vez, adotou uma postura de defensora da moderação. Pequim basicamente pediu para os Estados Unidos manterem o compromisso de não fazer testes, alertando para os riscos que isso traz para o equilíbrio de poder no mundo. E para a gente ter uma ideia do cenário, os números ajudam. A Rússia e os Estados Unidos juntos têm mais ou menos 90% de todas as armas nucleares do mundo. É quase um empate técnico. E aí a gente vê a China com um arsenal bem menor, mas que está crescendo rápido e se tornando uma peça cada vez mais importante nesse tabuleiro. Bom, e isso tudo nos leva à questão principal. Quais são os riscos reais dessa decisão para a segurança de todo mundo? O que está em jogo? Para entender a gravidade do momento, vale a pena olhar um pouco para trás. Desde o primeiro teste, lá em 1945, o mundo foi caminhando bem devagar para tentar proibir isso. Tivemos marcos importantes, como o Tratado de 63, a pausa mesmo começou em 92, e a tentativa de tornar isso uma regra definitiva veio em 96, com o Tratado de Proibição Completa de Testes. Então, a peça central desse quebra-cabeça é esse tratado, o CTBT. Ele é a base da norma global contra os testes. E o objetivo dele é simples e direto: proibir qualquer explosão nuclear, seja por motivo militar ou civil, em qualquer lugar do planeta. Ponto final. Só que aqui é que está o grande problema, o ponto fraco do sistema. O CTBT, na prática, nunca entrou em vigor de verdade, porque algumas potências-chave, como os próprios Estados Unidos e a China, assinaram lá atrás, mas seus congressos nunca ratificaram, nunca deram um ok final. Então o mundo vive com base numa norma voluntária, quase um acordo de cavalheiros, que se apoia num tratado que está num limbo jurídico. Portanto, o que está em jogo é muito maior do que um único teste. Essa decisão dos Estados Unidos ameaça destruir décadas de trabalho para impedir que mais países tenham armas nucleares. O grande risco é que outras nações se sintam no direito de fazer o mesmo. E aí a gente pode ver o começo de uma nova corrida armamentista, muito mais perigosa e imprevisível. No fim das contas, o mundo inteiro fica com essa pergunta no ar. Será que isso é só uma jogada de pressão, um blefe diplomático para forçar uma negociação? Ou a gente está realmente vendo os primeiros passos de uma nova era nuclear? A resposta para essa pergunta vai definir a segurança do planeta pelas próximas décadas.